Conseguimos. Boa noite. Boa noite, Lia, querida. Ai, que alegria, que prazer ter você aqui com a gente. Enfim, eu já estava começando a falar, né, que nós vamos conversar sobre trauma, que você é uma especialista nisso. E eu vou falar assim rapidinho sobre como eu conheci Lia. Eu Isso. tenho assim uns chamados na vida, né, Lia, que são as coisas que eu falo assim, que acho que a minha alma chega e dá assim um pedala Robinho, né? Faz, presta Vamos lá. atenção, menina. E aí eu ouvi falar de Ayopiti, eu falei, opa, aí quando acende essa luzinha, eu já aprendi que eu tenho que ir buscar, né, saber sobre o que é, e é alguma coisa que eu deva aprender, estudar, quando é um curso, quando é uma terapia, para ir agregando. Então eu senti esse chamado e aí lá fui eu descobrir quem é Lia Bertuol, o que é a IOPT ou Isso. IOPT, e fiz a minha formação com ela. Eu sou então uma terapeuta de IOPT formada com muita honra e com muita alegria pela Lia Bertuol. Vai rolar Que confete, você sabe, mas não é confete gratuito. É um reconhecimento à pessoa e à profissional que é a Lia. Porque eu vejo muito integrado nela essa coisa assim, o que ela é, o que ela faz e como ela atua. Muita verdade no que ela passa. Ela vive, ela transpira nessa terapia por todos os poros. Ela é isso. apaixonada, né? E então, didaticamente, ela é uma professora muito didática, maravilhosa, mas a gente vai falar mais para frente de curso, essas coisas. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você. Eu sei sua formação, mas que você se apresentasse para quem está aqui que ainda não te conhece. Certo. Em primeiro lugar, então, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Faz muito tempo que eu não faço live e eu fiquei assim até um pouco excitada, assim, será que eu vou conseguir entrar? Porque no fim eu acabo me esquecendo, os caminhos mudam tão É. depressa no Instagram, né? Mas a gente falando de IOPT, eu sou aquele tipo de pessoa que quando faz uma descoberta para si própria, eu gosto de esgotar, de saber se aquele investimento de tempo, de estudos, né, é realmente aquilo que está passando na minha alma, né, naquele momento. Então, eu sou formada em Direito e eu tenho pós-graduação em Gestão Administrativa no Brasil e Estados Unidos e comecei a estudar as constelações familiares. Comecei a estudar as constelações familiares, eu também fosse ao Samadeva, na França, estive lá 2 vezes, eu comecei a perceber que aquilo começou a me trazer uma certa coerência, fez uma certa coerência dentro de mim. E eu nunca pensei em trabalhar com isso. Nunca. Eu sempre pensei em me encontrar, em me descobrir. Então, a partir disso, fiz o curso com o Guilherme, fiz o curso com o Matias Varga, enfim, o nosso querido Hausner, mas a partir disso eu comecei a ler Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, que me disseram que era um livro sobre constelações. E eu percebi que ele era um livro totalmente diferente daquelas matérias que eram muito similares, né, nos outros livros. E isso me trouxe um questionamento do trabalho, como que ele é a constelação, se ele não fala naqueles
princípios, né, tão famosos nos trabalhos das constelações, né, como a hierarquia, né, e essa coisa toda. E aí eu procurei a respeito do autor, Franz Ruppert, e nessa época de internet, ainda bem, a gente tem essa facilidade, né, descobri que ele ministrava workshops e estava fazendo workshops em Portugal. Comecei a me preparar e fui para Portugal quando eu conheci o professor em 2017. Ele já tinha uma longa caminhada em constelação e na evolução desse trabalho dele para a terapia IOPT. E a partir disso eu comecei a me aprofundar, então, no trauma, comecei a olhar o psicotrauma com mais vagar, comecei a prestar mais atenção em tudo isso que se trabalha no trauma, como a fisiologia da segurança, não é? O trauma não é aquilo que nos acontece, porque nós, aqui no Brasil, por exemplo, não passamos a guerra, nem nada desses eventos traumáticos, mas como nós recepcionamos todas essas coisas que nos acontecem. E cada vez mais eu fui me encontrando, fui trazendo respostas para os meus questionamentos de quando eu era criança, e aquilo foi me dando um nível de satisfação muito profundo, e eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui mais largar a cachaça. É bem assim, não é? E aí, com você falando, foi que eu lembrei que esse livro, Simbiose e Autonomia, eu estava fazendo uma das supervisões com quem eu fiz a formação de constelação sistêmica aqui, né, com a Maria Isabel Rodrigues, da Feibel. E nessa supervisão, a Bel falou: olha o que chegou aqui para eu ler, eu recomendo. Então, olha como as coisas são, né? Já estava entrando na minha vida da mesma forma que entrou para você. Isso, exatamente, exatamente. E aí eu fiz a minha formação básica acompanhando o professor, eu fui assistir às aulas que ele dava em Bilbao, fui assistir esse workshop em Portugal, depois eu assisti o workshop aqui no Brasil, em 2017 houve aqui um workshop de 40 horas, e os outros workshops fecharam o número de horas necessárias para me fazer, então, um curso mais avançado, que eu fiz, então, indo para a Alemanha e fazendo 5 módulos do final de semana inteiro e tratando de todos os assuntos que são a base do trauma. E aí, a partir disso, também comecei a olhar supervisões, trabalhos individuais, e realmente comecei a colecionar um conhecimento bem razoável. Hoje eu me sinto muito à vontade de dizer que eu trabalho com isso, só com isso, e que eu dou essa formação para outras pessoas que têm interesse, e me sinto muito à vontade, assim, muito tranquila com relação ao meu trabalho, porque a estrutura que aconteceu ali foi bastante sólida, né, nesse aspecto educacional. Pois é. E é isso que eu absorvi quando fiz a formação com você, porque eu notei que a formação que você dá é também muito segura, e você vai construindo com o aluno leigo no tema, como era eu e como acredito que a grande maioria, né, que entra no teu curso, somos consteladores, vários, né, consteladores, porque as coisas se conversam, apesar de que fazendo o curso a gente vê que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas aí você vai vagarosamente, mas firmemente, nos mostrando essa escada, e a gente vai subindo degrau por degrau, e assim com muita segurança, porque o teu curso traz de uma forma muito
é didática mesmo, mas assim, muito simples para a gente entender a teoria do apego, o que é o trauma, a teoria polivagal, que de início, para quem não conhece, parece um palavrão, mas não é porque ali explica direitinho, ou traz alguém, ela também tem isso de incluir, né, Lia? Traz, às vezes, especialistas no tema para também agregarem esse conhecimento. E eu sei que quando termino o curso, não vou falar de mim, obviamente, não das outras pessoas, mas eu já tinha segurança para atender, porque também a gente tem a prática durante o curso, a prática supervisionada, né, comentada e sempre com muita amorosidade. Porque ali é isso que vocês estão vendo, gente. Ela sabe muito, mas ela é muito amorosa na forma de conduzir, né? Então, ela vai aparando as arestas com tanto amor que a gente, né, não se sente de castigo no milho de joelho, pelo contrário. A gente fala, ai, que bom que tem essa pessoa que nos pega pela mão quando necessário e que nos empurra do ninho quando necessário também. Agora vai voar, vai para o mundo, né? Isso. Então isso eu acho muito importante. Mas, assim, falando especificamente, né, o que é o trauma, para depois você já ir conversando com a gente, contando como essa terapia ela pode ajudar a tocarmos os nossos traumas e irmos nos tornando cada vez mais pessoas mais saudáveis ou mais integradas, mais completas. Mais felizes, principalmente. Mais felizes. Uhum. Pois é, quando eu terminei a minha formação, eu percebi que haviam vários pontos em que eu tinha muitas deficiências. Deficiência de conhecimento, deficiência de experiência. E eu considerei a hipótese, depois que eu andei um pouquinho mais, de que as pessoas também olhassem o trabalho do professor e também percebessem esses gapzinhos que eu estava percebendo. Eu considerei isso pela minha experiência, né? Então eu comecei a decodificar, eu digo, todo o trabalho, né? A decodificar o trabalho para que ele seja absorvido nas suas bases estruturais. E aí eu considero que esse é o caminho para a gente criar a autonomia do profissional. Porque se eu passo uma técnica para ti, que tu precisa sempre me olhar para tu copiar alguma coisa, eu acho que ficamos com a necessidade de olhar muitas e muitas vezes muitas coisas, para que a gente tenha esse dicionário de respostas, né? Mas se eu consigo dominar os princípios, eu posso fazer respostas a partir da minha elaboração com os princípios. Então, eu parti dessa premissa para começar a criar, né, todas as aulas que eu dou no curso. Mas o trauma, Elizabeth, o trauma não são os eventos catastróficos como a gente imagina, né? Uhum. Essa é a parte mais instigante, assim, o que é um trauma? O trauma é quando nós enfrentamos situações estressantes, que elas, pelo seu lado, são muito estimulantes, né? Imaginemos uma pessoa que vai fazer vestibular, nossa, ela estuda um monte, ela se prepara, ela se dedica, ela troca de nível de conhecimento para um conhecimento regular, para um conhecimento mais específico, porque ela quer passar naquele vestibular. Então, até ali, a gente tem um alto nível de estresse, e isso é muito bom para o desenvolvimento do ser humano. Mas quando a gente enfrenta essa situação e a gente não tem capacidade para superar uma dificuldade que surge, nós temos essa alteração na nossa fisiologia e a partir disso nós gravamos no nosso sistema nervoso
essa resposta que precisamos dar, porque não tinha outra resposta possível. Então, isso pode acontecer na fase gestacional, pode acontecer enquanto somos bebês, enquanto estamos na primeira infância, enquanto estamos na idade adulta. Esse acontecimento, ele pode ser uma reprise da resposta que nós demos lá atrás, na origem, né? Imaginemos o seguinte: uma pessoa chega na tua casa, bate a campainha, e tu é uma menina jovem e vai lá toda feliz, porque podem ser os teus vizinhos, amiguinhos para brincar. Então, existe aquela despreocupação em abrir a porta, né? Aquele entusiasmo até. E quando tu abre a porta, é uma pessoa que, com uma malícia maior, sabia que tinha uma vulnerabilidade naquela casa e assalta, né? E invade a casa, faz alguma maldade, usa uma arma, enfim. A partir disso, pode ser que aconteça dentro do teu sistema nervoso uma reação como aquelas reações do Pavlov. Tu ouve a campainha e já fica apavorada, porque pode ser novamente o assalto. E cada vez que eu reagir fisiologicamente com essa minha atitude defensiva, será que é, será que não é, taquicardia e todos aqueles sintomas que a gente conhece, eu estou cada vez mais, digamos assim, estressando o meu sistema, fazendo com que ele sempre ofereça aquela resposta, sem chance de eu sair. Eu fico prisioneira daquela experiência. E pode ser até que a experiência nem tenha sido com um grau de gravidade tão grande, a pessoa não tinha uma arma, mas ela falou com uma voz que tu não entendeu se era amigável ou não. Não há necessidade do evento ser categorizado como um evento traumático. Mas aquilo que aconteceu na tua fisiologia ficou marcado. E aquele carimbo, o carimbo eu quero dizer, a forma de reagir àquela situação, sempre daquela forma. Por exemplo, ao ouvir uma campainha, eu sempre tenho essa reação. Isso vai me trazer cada vez mais cisões na minha psique. Entendi. Então, assim, para ficar bem claro, não aquilo que eu sinto como ameaça, às vezes pode nem ser ameaça, mas o meu registro é que vai dizer se eu me traumatizo ou não. Exatamente. Aquilo pode ser uma situação normal para todas as pessoas numa coletividade, mas se tu reagires de uma forma que tu não consiga enfrentar aquilo te vem no sobressalto, tá sempre pensando naquilo, e depois, com o passar do tempo, essas emoções ficam suprimidas e tu não consegue superar essas dificuldades. Bom, então nós temos uma situação em que tu ficarás refém dessa tua fisiologia todas as vezes que tu ouvires qualquer som que se pareça com uma campainha. Entendo. E aí você falou que neste momento, então, acontece uma cisão, né? Então, Exato. fala sobre o que é essa cisão, né? E como ela acontece dentro de cada pessoa que sofre algum tipo de trauma. Isso. É importante a gente reconhecer que o trauma não é esse evento que a gente imagina e que todas as coisas que nós temos dificuldades na nossa vida diária são sintomas de que nós temos dificuldade para superá-los, não é? Então, eu não consigo ter um negócio
que me proporcione sustento, eu não consigo ter bons relacionamentos, eu não consigo ficar de bem com a minha vizinhança, eu tenho um relacionamento amoroso que nunca funciona, eu tenho um relacionamento com meu filho que também não dá certo. Então, esses são os sintomas de situações que aconteceram e que me trouxeram essa cisão. A cisão acontece por quê? Porque nós nascemos com uma... vamos falar conceitualmente agora, né? Quando nós temos as nossas duas células fundidas, né? O óvulo e o espermatozoide, existe uma integração. E aí, supostamente, nós estamos com a nossa psique, que começa exatamente nesse momento a atuar, porque a psique é esse interno e externo, ela faz essa comunicação, e a nossa psique é íntegra. Quando nós vivenciamos esse trauma, ela se rompe. E ao se romper, nós temos essa parte traumatizada dentro de nós, que nada mais é que uma cápsula de sofrimento, de dor, dessa impotência, dessa incapacidade de confrontar aquela situação. E uma outra parte que vai tentar nos proteger a qualquer custo e vai fazer com que a nossa parte saudável não entre em contato com o trauma. De forma que a parte sobrevivente vai fazer uma parede protetora. Ela vai tentar evitar esse contato, porque dentro dessa parte sobrevivente existe essa determinação de nos salvar deste contato tão prejudicial e pernicioso para nós. Então ela acha que a gente não vai conseguir superar. Então ela tenta. Então aí a gente vê, por exemplo, pessoas que trabalham muito, que não entram em contato com o seu bem-estar ou mal-estar, pessoas que acabam adoecendo de tanto elas se exigirem perfeição em alguma atitude, né? E isso nada mais é que a parte sobrevivente trabalhando para que o eu saudável não entre em contato com essa parte traumatizada. E é tão lindo, sabe? Porque eu vejo assim que esse sistema que o professor brilhantemente colocou na teoria, ele pode ser aplicado de uma forma tão simples com qualquer ferramenta. Ontem, essa semana ainda falávamos sobre pessoas que se utilizam de ferramentas variadas no consultório, como o trabalho com bonecos, umas cartas com figuras, objetos, tudo pode dar a possibilidade da gente utilizar essa metodologia da intenção. Porque daí para a gente trabalhar, a gente precisa ter uma intenção de superar isso. Eu já estou me adiantando aqui. Mas antes de você explicar um pouco como é que é esse método na prática, né, no atendimento, eu acho muito, esse exemplo que você trouxe era até o que estava aqui na minha cabeça. Eu falei, ela entrou na minha cabeça agora. Essa coisa assim da pessoa que trabalha muito, que obtém sucesso na vida, a gente aplaude, ela mesma se aplaude. E muitas vezes nós criamos essas estratégias de sobrevivência que são enfatizadas e bem-vindas e benquistas, mas por trás disso está esse trauma. Às vezes foi uma infância com muita necessidade, onde se passava, né, necessidade financeira, alguma coisa assim, por exemplo, na infância, e a criança com este trauma fala, não, mas eu não vou passar fome, eu vou poder comprar aquela boneca que eu queria ter ganho no Natal e que não foi possível. Exatamente. Que às vezes é algo que para um adulto pode parecer uma bobagem, entre aspas. É uma boneca, depois você ganha, trabalha, ganha e compra.
Mas para uma criança aquilo tem um vulto grande. Eu estava contando com a bonequinha no Natal, mas aí nasceu meu irmãozinho e o dinheiro teve que ser para comprar um enxoval e não compraram minha boneca, né? Coisas assim do gênero, não é? Sim, até uma questão que acontece muito é a questão alimentar, né? Crianças que passaram fome durante a sua infância e que depois, de alguma maneira, elas parece que elas vão armazenar em si próprias a comida, então comem muito, né? Compulsivamente. Temos, Ou temos. E a gente fala muito assim, né? Que no Brasil não teve guerra, mas no Brasil nós temos uma guerra contínua que é contra a violência. Nós, né, temos a violência entrando nas nossas casas, nas nossas portas, nos invadindo. Não vamos entrar aqui em questão sociológica e de governo, nada disso, mas nós temos um nível de violência crescente em todas as cidades. Foi acho que ontem ou anteontem que eu fiquei assim abismada quando eu vi que lá no Rio Grande do Norte teve um ataque de facções criminosas, não só na capital, como numa cidadezinha que eu estive há poucos anos atrás, São Miguel do Gostoso, que é um lugar pequenininho, como o próprio nome diz, é gostoso, né? É uma delícia, é um mar maravilhoso. Eu falo, gente, a violência chegou em São Miguel do Gostoso. Então, nós vivemos aqui no Brasil guerras desde que a gente nasce, né? Pessoas morrendo vítimas, né, de perpetradores, de algozes, não importa, polícia, bandido, né? É tudo a mesma coisa quando você age contra a vida de uma pessoa, você é um algoz, né? Você é alguém que está ali atacando, é um agressor. Não importa de que lado esteja, né, Lia? Uhum. Nesse livro do professor, Sociedade Traumatizada, quem sou eu numa sociedade traumatizada, esse questionamento é muito pungente, né? Como que eu me comporto diante dessa sociedade traumatizada? Porque, de uma certa forma, nós começamos a achar que é normal e nós começamos a viver a violência como se fosse parte do nosso feijão com arroz. Uhum. Né? Então, já não conseguimos mais distinguir aquilo que é normal porque é frequente daquilo que é normal porque é bom e não é Uhum. aquilo que a gente está vivenciando, né? Eu morei muitos anos aqui pertinho numa rua que era a rua mais assaltada de Porto Alegre. Então, de vez em quando a gente brincava com os vizinhos. Ah, tu viu que essa semana só teve 26 assaltos. Olha. Ah, pois é, mas a semana retrasada teve 12. E aí eu acho que a gente vai superar a estatística do mês passado. É uma coisa assim que acontece tão comumente que a gente acaba relaxando, digamos assim, para e convivendo com aquilo, né? Como Uhum. se aquilo fosse normal e natural. Exatamente. Então, bom, eu sei que tem, nossa, o assunto é vasto e não falta informação e conteúdo para você nos explicar. Mas aqui também é para mostrar um pouco, falar um pouco para as pessoas que não conhecem ainda, né, essa terapia do IOPT, como é que ela, então nós já sabemos que ela atua diretamente no trauma e atua com a pessoa, com o indivíduo, ponto, né? Mas como é que é a dinâmica de um atendimento? É possível você explicar de uma forma mais simples, né, ou resumida, né, para que quem não conhece Isso. saiba do que se trata? A dinâmica de um atendimento. O ponto em comum que esse trabalho tem com as constelações, que a gente fala muito nas constelações, né, é utilizar a ressonância. Né? A ressonância nada mais é do que a leitura dos nossos neurônios espelhos, que vai nos fornecer informações sobre aquilo que eu determino. Então,
Não é uma hipnose que eu saio de mim, fico lá inconsciente, não é nada disso. É alguma coisa que eu determino. Eu gostaria de ressoar com essa condição. Então, nesse momento, o trabalho será a partir de uma frase da intenção, né? Eu tenho uma intenção, por exemplo, eu quero parar de roer as unhas, então essa é a minha intenção. E aí nós iremos olhar para 3 palavras dessa frase e iremos descobrir quais são as partes da psique dessa pessoa que estão presentes, de forma a encontrar a estratégia de sobrevivência mais comum naquela pessoa, que impede ela de superar as suas dificuldades. Isso tanto no atendimento individual, quanto no atendimento em grupo, que é a grande maioria do que a gente tem feito ultimamente. Então, eu posso formular qualquer frase, que, como a gente chama frase de intenção. Como, por exemplo, eu quero conseguir um bom emprego, eu quero ter um relacionamento saudável. E aí eu posso até fazer uma frase comprida, né? Que acho que a pessoa às vezes até faz um parágrafo, né? Quando se trata de relacionamento. Eu quero ter um relacionamento com alguém que seja companheiro, romântico, que não esqueça as datas de aniversário. E por aí vai. Às vezes vem um parágrafo assim, né, deste tamanho, né? Mas, assim, foi um pouco na brincadeira, mas isso acontece. Eu imagino que para você chegue coisas acontece assim, uma né? página inteira da frase de intenção ser uma página inteira. E aí, como é que você faz quando chega assim, uma mini crônica para você, uma frase que é um parágrafo grande? Nós precisamos sempre considerar 2 situações muito importantes. Primeiro, para que eu possa atender alguém, falar com alguém, ter essa pessoa, digamos assim, sob a minha orientação, em primeiro lugar, eu preciso acreditar que essa pessoa é capaz e tem a capacidade de se curar muito presente dentro de mim, terapeuta. Se eu olhar para a pessoa e considerar que ele é um coitadinho, que ela não consegue, que não vai dar conta, é melhor não começar o trabalho. Então eu preciso ter essa convicção na pessoa. E todas as pessoas têm um eu saudável, um querer pronto para ser utilizado, né? A partícula querer, até das frases, né? E todas as pessoas têm essa capacidade de autocura. O que é essa autocura? A autocura nada mais é do que esse fenômeno, falando assim muito simplistamente, que acontece quando a criança esfola o joelho, né? Se esborracha no chão, fica com a pele toda esfolada. Mas daqui a alguns dias, aquele processo de cicatrização vai começar a acontecer e aquilo vai acontecer que vai voltar aquela pele ficar totalmente integrada. E é a mesma coisa com a psique. Então, eu digo assim que eu ofereço a mão para a pessoa que está querendo fazer o trabalho, como se essa pessoa fosse uma debutante. Eu só ofereço a mão para que ela ande, para que ela desça as escadas com o salto e vá de encontro às suas dificuldades e às suas particularidades, e ela encontre dentro dela a solução. Então, eu sou realmente uma terapeuta que auxilia. Eu não sou uma terapeuta que intervém, né? Sempre pergunto, quer fazer isso? Estou vendo aquilo, podemos fazer isso ou aquilo. E por outro lado, acreditando na pessoa, quando ela vem com esse parágrafo enorme que a gente estava falando, eu pergunto para ela o seguinte: olhando para essa tua frase, sentindo o teu corpo bem confortável na cadeira, porque eu não posso estar com uma fisiologia do medo, ela não pode estar tremendo, chorando, porque senão nós não teremos condições de levar ela para uma curiosidade,
por um desejo de mudança, nós levaremos ela de volta para o trauma. Então, quando ela Sim. estiver nessa condição de tranquilidade, a gente vai perguntar para ela: quais são as 3 palavras que te chamam mais atenção em todo esse volume? E ela rapidamente vai me dizer: ah, eu enxergo em highlight essa e essa. Pronto. O inconsciente dela já trouxe para ela os ingredientes que ela precisava para a gente começar o trabalho. Perfeito. E a Val fez uma pergunta, agora foi a vez da Val e eu também nos conectarmos, que é se mulheres grávidas podem fazer um ECOM. Eu ia te fazer essa pergunta. O que é o ECOM? É um encontro consigo mesmo, né? Comigo mesmo. Então, explica um pouquinho essa terminologia que é da terapia e se é possível uma grávida ser uma demandante, uma cliente na terapia. Então, eu estou justamente agora fazendo essa apresentação, a edição ampliada do Meu Corpo, Meu Trauma, Meu Eu, em que eu coloco essa questão. Quando o professor lançou o livro em 2017 na Alemanha, né, o livro original, ele usava muito a palavra constelação. Era a constelação da identidade, já foi constelação do trauma. Tem muitas pessoas que na Europa ainda usam esses termos. Mas lá pelas tantas ele começou a batizar o trabalho dele, a sessão de terapia dele de encontro consigo mesmo. E como nós somos um país jovem e a gente está começando tudo agora nesses últimos tempos, eu usei essa denominação que foi a última que ele colocou e inclusive a gente fez essa abreviatura, né? De encontro consigo mesmo, ECOM, para que o ECOM ficasse fácil da gente dizer. Então, é uma sessão de terapia da IOPT que antigamente era chamada de uma constelação, né? Um trabalho de consultório, é um ECOM. E a mulher grávida, a partir do momento em que eu considero a pessoa capaz de se gerenciar, eu vou dar para ela essa condição de que ela faça. Inclusive, eu já sei de trabalhos que foram feitos com várias mulheres grávidas, preparando a chegada do bebê, preparando o parto, preparando o acolhimento para essa criança, e ficou tudo muito amoroso. É claro que eu não claro que eu não gostaria, por exemplo, de fazer um trabalho com uma mulher grávida para descobrir situações que ela me traga assim com muita violência, não é? Mas eu acredito que ela, com a sua psique, a sua parte saudável, saberá o momento em que ela precisa parar e até quanto ela pode descobrir de todas essas questões. Mas pode fazer coisas maravilhosas com relação a uma gestação. Então, até é um caso que me perguntaram recentemente. E aí eu vou passar a pergunta para você. Uma pessoa, uma mulher que engravidou, e aquela coisa, né? Eu engravidei meio sem programar, e o pai, né, não está muito convicto, não, né, não é de um relacionamento estável, são aqueles relacionamentos mais fortuitos. E então, logo nesse comecinho, ela está assim, e aí, o que eu faço? Né? Eu sigo em frente, eu não sigo, eu faço, né, um aborto, mas vem aquela insegurança, eu serei, né, essa mãe sem um pai, o filho não vai ter um pai que assuma, essa dúvida toda está na cabeça dessa pessoa. Se essa pessoa chega para você, né, qual seria a sua orientação? Vamos fazer um ECOM. E aí eu devolvo para a pessoa. Qual seria a tua frase de intenção?
porque ela pode ter uma frase de intenção muito poética. Como eu posso acolher esse bebê na minha vida? E seria lindo, né? Seria, não é? Uhum. Porque a partir desse momento em que a gente já tem essa informação, ali já existe vida, já existe determinação, já existe acompanhamento. Então, são questões assim que devem ser trabalhadas de uma forma bastante individualizada, mas a gente pode, digamos assim, com esse desejo dessa pessoa, porque não é o meu desejo, né? Aguardar essas frases de intenção e a gente vai obter respostas, né? Porque o mais significativo, e esses dias, Elizabeth, eu vou aproveitar para falar sobre esse programa que está aparecendo na televisão sobre tecnologia. Tecnologia e bebês sendo gerados em incubadoras de vidro, né? Como serão, então, assim, serão diferentes? Quais são os traumas que acontecem com as crianças que têm fertilização in vitro, ou aquelas que são, enfim, todas essas questões mais modernas, né? Mas o fundamental, e eu acho muito lindo isso, a gente volta para as bases e para as origens. Uma pessoa que tem um acolhimento, que tem uma recepção calorosa, não importa que ela passe fome, não importa que ela não tenha sapatinhos de todas as cores, mas esse acolhimento vai trazer esse amor que vai se refletir em autoestima e confiança para que ela ultrapasse as suas dificuldades. E aí a gente percebe que o ser humano é sempre o mesmo. Ele precisa sempre das mesmas coisas. A minha bisavó precisou ser acolhida, assim como o meu trisneto precisará ser acolhido. Perfeito, Lia. Eu estou aqui até pensando, porque são coisas que a gente já são uma realidade, né? Várias fertilizações in vitro já acontecem aqui no Brasil há um tempo, e isso é uma realidade. Nós temos crianças que são adolescentes e alguns já até, né, saídos da adolescência, que são fruto de fertilização in vitro, né? Então a gente tem essa realidade, né? Então fica aqui até uma sugestão para que você faça um curso em nível de especialização para quem já fez a formação contigo, cuidando só desse tema, dessas coisas. São também aqueles que foram gerados em barriga solidária, de casais que são homoafetivos. São realidades que nós temos que lidar como terapeutas. Então, como lidar? Eu acho que você tem condições de fazer um curso, sabe, bem específico, né? E que nos ajude nisso, né? Nós que já fomos formadas por você, né? Porque isso bate a porta do consultório. Né? E como agir com isso da melhor forma, como você disse, que no fundo todo mundo quer ser amado, quer ser acolhido. Então como é que a gente vai trazer esse calorzinho que talvez lá no início da vida não teve, né? Foi a frieza de um laboratório. Fica a dica, Lia. E até a dica para uma outra conversa, se você quiser, já fica o convite para falar sobre isso, né? E falando em curso, eu gostaria que você, né, comentasse do seu curso. Acho que tem um para começar em breve. Quando eu fiz o curso, né, você em Porto Alegre, eu aqui em São Paulo, era um curso online. Acho que ainda foi na época, né, que a gente estava em lockdown, estava todo mundo restrito, né? Então, eu fiz online, mas eu vou dizer que, assim, para mim não fez diferença. Claro que o presencial tem o calor do abraço, né?
E isso é uma outra coisa, tem energia do presente, mas em termos de aproveitamento do conteúdo, eu acredito que não ficou nada a dever a um que fosse presencial. Tivemos as práticas, tudo, então fiquei bem à vontade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E antes já vou fazer uma chamadinha aqui, porque a gente vai ter o prazer de receber Lia Bertuol em São Paulo. Então, quem for de São Paulo, dos arredores, Jundiaí, Campinas, Vinhedo, Santos, enfim, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Araraquara, gente, Jundiaí, ou seja, venham, porque vai ser um final de semana, primeiro final de semana de abril, e não é mentira, é dia 1 e dia 2. É verdade. Não é? É verdade. Como é? Tem aquele meme, é verdade esse bilhete, tá? Então é dia 1 e dia 2 de abril. Dia 1, que é um sábado, o dia todo, e no sábado até, né, quase o final da tarde, será aqui em São Paulo, no Hotel Macis, e a Lia vem então explicar com mais vagar o que é, né, o IOPT, o que é essa terapia do trauma, e quem se inscrever vai estar concorrendo a atendimentos com ela ali, onde ela vai fazer a demonstração, vai explicar como é que acontece e tal. Então, é uma chance de você, né, se pega com seus guias, seus mestres, seu anjo da guarda, se você quiser e peça, fala, eu vou me inscrever, mas eu quero ser sorteada, que nós vamos sortear ali e teremos alguns ECOM e serão, né, conduzidos, facilitados por Lia Bertuol, gente, né? Não é por qualquer pessoa, vamos lá. Então, né, e a Lia, ela não falou, mas ela é credenciada pelo professor Franz Ruppert. Aqui no Brasil é a única, não é, Lia? Na América do Sul também, a Sim, única credenciada por ele, autorizada a dar curso. Isso. Não é? Então, esse workshop vai ser muito interessante, porque está fazendo parte desse início das práticas ao vivo, como se a gente estivesse quase num renascimento, né? Uhum. Então, haverão essas informações a respeito de como acontece a prática, o que está acontecendo em cada trabalho, como isso se relaciona com a teoria, não é? Vou apresentar a teoria também para que as pessoas se situem dentro dos trabalhos. E aí, nesse momento, nós faremos os ECONs ao vivo, presencial. Inclusive, então, me parece uma ótima oportunidade para quem não conhece, mas também para quem conhece e quer saber como é ao vivo essa prática, né? Perfeito, né? E com a oportunidade de vivenciar um atendimento ali ao vivo, com, né, os ressoantes ali atuando, como é isso, como é que isso acontece, né? É, assim, uma experiência com certeza muito rica. Quem quiser se inscrever, eu estou organizando, então vai lá no meu Linktree, lá na bio, e tem já vai direto, encaminha para o Simpla para fazer a sua inscrição. Ou quem quiser fazer diretamente comigo, é só mandar para o meu e-mail, né? Que aí também pode fazer a inscrição diretamente comigo. E corram, porque a gente já está, né? Hoje já é dia 16 de março. Então a gente está meio que, né, já nessa reta final. Já estamos no segundo lote, então é bom aproveitar, né? E aí fale, Lia, por favor, então, do curso, né? Se tem algum curso já programado para já, tem algum terminando, os teus planos. Então, a formação vai ter início logo após o workshop de São Paulo, em abril, nos primeiros dias de abril, em que nós vamos estabelecer aqueles 3 pilares que
sustentam a formação, que é o conhecimento da teoria, que são temas clássicos, né? Trauma do amor, trauma da identidade, trauma, saúde e doença, trauma da sexualidade, a dinâmica vítima-perpetrador, que é uma coisa que nós vivenciamos toda hora, inclusive alguma coisa sobre o trauma precoce, que é uma das partes mais profundas. E a partir disso também teremos o desenvolvimento do terapeuta, ou seja, o terapeuta faz os trabalhos para se conhecer, porque à medida em que eu me trabalho, eu consigo dar soluções para as pessoas que vêm me buscar, porque todas as pessoas que me procuram, elas são afetadas pelo meu trabalho, mas elas também me afetam. E na medida em que eu tenho clareza e lucidez sobre mim mesma, eu vou evitar aqueles pontos cegos ou aqueles platôs que as pessoas ficam sem saber o que fazer com o cliente porque ele não sai do lugar, não é? Tudo isso se faz através do autoconhecimento. E depois, como aplicar na prática. Então, na sequência desse curso tem as práticas assistidas, em que a gente transforma essa teoria em beabá, do passinho de bebê, de como começar um trabalho, como começar uma ressonância, quais são os tipos de ressonância que podem dar informações para nós, que tipo de ressonância eu vou utilizar no trabalho, como que eu faço esse filtro quando as ressonâncias vêm de uma forma meio fora do padrão, como que eu filtro tudo isso para mim aproveitar no trabalho. Tudo isso é trabalhado a partir das práticas assistidas e nas intervisões em que a gente coloca o aluno a começar a trabalhar acompanhado, né? Aqui precisa investir mais em perguntas, aqui precisa investir mais em conhecimento desse tema, e assim sucessivamente. Eu acho que essa turma 9 que vai começar agora será uma turma bem especial, porque nós temos muitas pessoas que estão numa lista de espera, aguardando esse momento para começar, mas tem algumas que não resistiram e já começaram a fazer os seus trabalhos antes de abrirem as aulas. Isso é maravilhoso, porque essas pessoas estão cheias de dúvidas, cheias de questionamento, e quando vierem as mentorias e as aulas teóricas, elas terão um grande potencial para absorver e compreender. Isso, claro, não quer dizer que as outras não tenham, mas elas já estão mostrando assim que elas vieram. O interesse, né? Eu estou aqui igual uma esponja, querendo absorver logo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quem quiser fazer o curso, você tem o seu site, né, que é o Lia Bertuol. É só digitar lá no Google Lia Bertuol, que já vai aparecer o site de Lia. No Instagram é Isso, ó, a Janine colocou. Faz um curso de trauma precoce, traduz o livro do professor com esse tema. Não, mas a gente tem outras coisas também, Janine, querida. Muito obrigada pela tua presença, ó, a Fabi, o Ivanor, a Fátima. O Paulo também entrou, o Paulo Soliani. O Paulo e a Lia, tem mais outros, mas esses dois, agora, não é ele que está aqui, não sei se ainda está, a Lia, que são tradutores também. E a Lia caiu, mas tudo bem, eles também traduzem os livros do professor Franz Ruppert, né? Então, também, quer dizer, eles conhecem profundamente do tema, né? Trabalham com isso, mas, então, aí, a Lia caiu, vamos trazer Lia para dentro. Aqui, pronto, ela já vai entrar. Mas no site dela tem lá os cursos, e aí vocês podem colocar aqui, quer se inscrever na lista de espera,
ou no perfil dela aqui, né, do Instagram, também Isso. tem lá na bio, como, né, eu acredito que tenha, né? Sim, entra na bio e já vai direcionada para essa possibilidade de entrar, fazer parte da lista ou olhar artigos que a gente tem ali sobre a evolução e o amadurecimento do cérebro, ou a compra de livros que a gente também tem ali. Uhum. E, Então, e, diga-lhe. e Tá. sábado agora a gente vai É. fazer um workshop online também. Ah, então conta dele. Conta aí para as pessoas. Quem já Sábado, quiser ter um isso. gostinho. Isso, sábado de tarde haverá um workshop online das 2 às 19 horas, em que também haverá essa apresentação sobre a IoT com sorteio para quem tiver a sorte pode fazer um trabalho. Uhum, ótimo. Então, já tem no online, aqui em São Paulo, se quiser conhecer, então, essa terapia e conhecer, né, ali essa simpatia bonita, inteligente, simpática e uma excelente profissional, com essa calma toda, ela atende a gente, né, faz o Zecom com toda essa amorosidade, mas de uma forma muito segura, né? E então, quem quiser pessoalmente, em São Paulo, ela estará dia 1 e 2 de abril. Quem for da região de Vitória também, né? Pode convidar, porque você vai trabalhar lá em Vitória, Em né? Vitória haverá um workshop presencial no dia 25 e 26. Uhum. Mas eu Agora de acho que é março. isso, mas é muito importante a gente não deixar passar que esses movimentos presenciais, eles estão nascendo agora. Então, eles vão trazer uma amplitude para tudo aquilo que a gente já viu no online, para todo aquele conhecimento que a gente já desenvolveu e já aprofundou. E agora, essa prática, presencial, ela vai ser, para mim, está sendo a cereja do bolo, realmente. Pois é, porque é importante, como você colocou, não só para quem quer conhecer, como para nós que fizemos essas formações online, para que a gente tenha esse contato e experiencie como é esse atendimento presencial, né? Com o cliente, com os ressoantes, né? Com os representantes ali dentro do consultório. Como trabalhar com isso, né? Então, é Uhum. muito importante, sim, mesmo para nós que já estamos formados ou que já trabalhamos com isso, né, Lia? Lia, Exatamente. nem sei da hora, meu celular aqui não mostra a hora, graças às deusas, então nem sei que horas são, mas eu deixo com você a palavra. Se você tem algo a acrescentar que eu não perguntei, algum assunto que você acha importante, algum tema dentro disso. Fique à vontade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que o ser humano precisa para ser feliz, Uhum. não é? O ser humano precisa para ser feliz é uma aceitação de tudo o que ele é. Então, quando nós recebemos esse nosso demandante, né? Quando nós olhamos para nós mesmos em situações de fragilidade, é muito importante que a gente ultrapasse essa questão. Ah, é tão bonitinha, mas. Ah, ela é um amor, mas. Não, a gente é aquilo que a gente é. E cada pessoa está num passo da caminhada. Essa caminhada leva a gente para lugares inesperados, né? A gente tem artesãos, artistas, músicos, contadores, cirurgiões. Todas essas pessoas estão andando na sua vida e procurando serem mais felizes, serem mais humanas e procurando dentro dessa caminhada a sua própria cura. Porque a gente não vai oferecer terapia de trauma só porque é engraçadinho,
só porque tem um lacinho na cabeça. Não, a gente vai oferecer terapia de trauma porque a gente tem marcas dentro de nós. A gente tem passagens dentro de nós que a gente gostaria de decifrar, de compreender, de dar significado para tudo isso. E é por isso que a gente começa essa caminhada. E depois que a gente começa, a gente aprende que cada pedrinha no nosso sapato é uma oportunidade de eu ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que eu passei. Uhum. Eu acho que esse movimento é uma coisa que a gente precisa e deve deixar muito claro, né? Para que a gente saiba para onde a gente está indo. A gente está indo para esse lugar. E o importante, né, isso é que eu consiga ser, a cada ECOM, né, a cada sessão de ECOM, uma pessoa melhor, mais integrada. Dessa forma eu posso ser uma mãe melhor, uma filha, uma cidadã melhor. Dessa forma, indiretamente ou até diretamente, eu posso atuar na sociedade comigo mais inteira. Mas o importante é que, quando você tocou num ponto que é isso mesmo, não é a felicidade, essa felicidade cor-de-rosa, não, mas é essa felicidade da inteireza, de eu estar bem dentro desse corpo, que o meu espírito, a minha alma, que eu habito. E é isso que o Ayopiti faz. Nos deixar, né, assim, inteiros e mais confortáveis com essa pessoa que eu olho no espelho, né, com quem eu convivo 24 horas, precisa estar bem, né? Sem aquele eu me amo, beijinho no ombro de oba-oba, mas eu me amo de verdade. Eu me entendo e eu me acolho com as minhas dores, eu vou olhar para as minhas feridas para que elas cicatrizem e que não doam tanto. E não doendo em mim, eu também não vou criar ou infligir dores a quem está ali comigo nessa caminhada da vida, né, Lia? É verdade. É isso. Eu ficava conversando horas aqui contigo. E acredito que as pessoas que estão aqui também estão encantadas, né, com essa terapia e com você, e com a forma como você explica e como você traz, né? Muito agradecida. Eu fico muito tocada. Gosto muito de ti. E eu também, você sabe que é recíproco, né? Aqui dentro do coração. E com muita admiração, uma grande mestra. Querida, muito obrigada. Então, obrigada. Ainda deixo a palavra com você para você se despedir. Eu me despeço das pessoas queridas, várias pessoas conhecidas aqui. Quem eu não conheço, tive um prazer imenso em recebê-los aqui. Quem depois for assistir também, com certeza receba, né, o meu carinho, da Lia também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ela, perguntar, enfim, acessem o site dela. Da minha parte, obrigadíssima, gratíssima, um prazer, aqui ansiosa, vai chegar o Natal e não vai chegar o dia 1 de abril, quando eu vou te receber. E assim, muito, muito ansiosa, sabe, por te receber aqui. E agora você fica com as despedidas, você encerra. Tá bom, querida. Eu quero te dizer que eu também estou muito animada para esse movimento presencial em São Paulo, onde eu tenho tantos alunos, tantas alunas. E fico nesse calor que vai aquecendo cada vez mais o meu peito, porque essa experiência no presencial, ela é capaz de tocar as pessoas de uma forma muito especial. E eu imagino que tudo isso que tu está preparando para nós será um momento muito especial, Elizabeth. Muito especial. Com certeza. Com muito amor. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Olha, a Vânia também está aí.
a, um monte de gente, umas que eu não conheço, a Marta, a Rejane, a Rosi, nossa, quanta gente Ah, conhecida. E as pessoas que a gente começou a conhecer também nesse momento, né? Então, um beijo grande, Elizabeth. Muito obrigada. Foi uma satisfação enorme estar contigo. Beijão. beijão. Com licença, eu vou encerrando.